o recado de Deus para o meu, para o seu coração. Sejamos com o coração aberto, né? Solícito à palavra de Deus. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu filho, pastor Leonardo, que foi designado para estar nesse momento trazendo a tua palavra. O que nós te pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito use de maneira grandiosa para anunciar as boas novas, anunciar a tua palavra, que é bendita eternamente, e que encontre em nós um coração contrito com a tua verdade, com a tua palavra, com teus princípios, e que saímos daqui cheios do teu Santo Espírito, revestido para continuar pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, de acordo com a tua vontade. Agradecemos por tudo, abençoa o teu filho, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Boa noite, meus irmãos, podeis assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos aqui estavam no culto da manhã, só para eu ter uma ideia? Ok. Amados irmãos, nós iniciamos no culto da manhã uma nova série de mensagens intitulada Fé Superficial. E nós falamos a respeito de 6 disputas que o livro do profeta Malaquias traz, e dentro dessas 6 disputas entre Deus e o seu povo, nós estaremos ao longo desta série pregando 6 sermões. Então são 3 domingos, e esse domingo é o primeiro deles. Nós falamos pela manhã que o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, é um livro que marca o fim do Antigo Testamento e o início do período intertestamentário. Esse período é descrito como um período de silêncio profético que dura aproximadamente 400 anos. Ao longo desses 400 anos, não há registro de que Deus tenha levantado um profeta e que isso tenha sido registrado pela história. Como disse pela manhã, ao longo desses 400 anos surgiram muitos escritos apócrifos, havia uma grande esperança messiânica dentro do povo judeu, mas esses livros que foram escritos não foram considerados inspirados por Deus a ponto de ingressarem no cânon bíblico. E depois desse período aproximadamente de 400 anos de silêncio profético, é o momento em que Deus levanta um homem, João Batista, que é usado pelo Senhor para preparar o caminho para Jesus Cristo. Aliás, o profeta Malaquias, no final, os irmãos verão, na última mensagem desta série, que o profeta Malaquias é usado por Deus para anunciar a vinda de João Batista. Portanto, amados irmãos, o texto do profeta Malaquias, Deus usa profundamente o profeta Malaquias para confrontar uma fé superficial. Eu estou fazendo essa breve introdução para os irmãos que não estavam aqui conosco nessa manhã. Um outro fato também importante de ser destacado é que o período vivenciado pelo povo era um período pós-exílio babilônico. Malaquias era um profeta contemporâneo a Esdras e a Neemias. Os irmãos lembram que a essa altura o templo em Jerusalém havia sido reconstruído, o povo retorna da Babilônia em razão de um decreto de rei, o rei Ciro, o rei persa, e o povo começa a voltar a Jerusalém. Nós temos então a reconstrução do templo em Jerusalém e a reconstrução dos muros em Jerusalém. E agora é nesse contexto de retorno à sua terra natal que o povo de Deus está lidando com algumas dificuldades. O povo nutria expectativas, a economia não ia tão bem assim. Os inimigos, as nações estrangeiras, continuavam hostis ao povo de Deus, as nações vizinhas. O povo de Deus continuava sob o domínio de uma nação estrangeira. Então havia ainda muitos problemas. O templo que o povo tinha agora em Jerusalém não chegava nem perto do templo que havia no passado construído por Salomão. E é nesse cenário de descontentamento por parte do povo que Deus começa falando. E no culto da manhã nós falamos sobre a primeira mensagem dessa série, e a primeira mensagem é intitulada O Amor que Esquecemos.
E Deus começa falando para o seu povo: eu sempre os amei. Os irmãos que não ouviram a mensagem podem depois acessar o canal da igreja no YouTube, @Betel Maceió, e podem ouvir a mensagem pregada no culto da manhã. Mas em resumo, irmãos, Deus começa não apontando o pecado do povo. Deus começa fazendo uma declaração de amor. Aliás, isso é para nós um importante método e estratégia de conversarmos alguns assuntos difíceis com as pessoas. É sempre importante ressaltarmos aquilo que as pessoas têm de melhor. É muito ruim quando nós só recebemos críticas. Quer dizer, nós não vemos nada de bom na pessoa, só vemos críticas. E Deus nos dá uma aula a respeito disso. Deus começa, antes de apontar e colocar o dedo na ferida, os irmãos vão ver que Deus realmente chama o seu povo à mesa, mas antes de chamar o seu povo à mesa, para tratar de alguns pecados em específico, Deus faz essa declaração de amor, para que o povo compreenda que esse Deus que os ama é o Deus que está buscando tratar o seu próprio povo. Amados irmãos, quem ama se importa. Você já percebeu? Os filhos, principalmente quando são muito novos, não entendem isso, né? E vem ali o pai e a mãe puxando a orelha, né? Sendo insistentes, e o filho e a filha não entendem muito bem isso. Que saco pai, que saco mãe, toda hora mandando eu fazer alguma coisa. Pois é, mas no dia que você for pai ou mãe, você vai entender. E você vai lembrar, bem que meu pai e minha mãe tinham razão. É desse jeito. Algumas coisas você só entende quando vira pai ou mãe. E aí nós passamos a entender algumas ações dos nossos pais no passado, coisas que não entendíamos bem. Pois é, quem ama se importa. Deus se importa com o seu povo. Deus poderia olhar para o seu povo e dizer: esse povo é difícil, quer saber? Querem não saber de mim? Deus não faz isso. Ele chama o seu povo e diz: olha, algumas coisas precisam ser tratadas, porque eu amo vocês. Porque eu amo vocês, eu não vou desistir de vocês. E algumas feridas, para serem tratadas, precisam ser mexidas. Mexer em ferida dói, mas se é Deus, o médico, quem está mexendo, pode ter certeza, o resultado é cura, o resultado é restauração. E então, essa foi a abertura. O povo duvidoso, perguntando: mas em que nos amaste? Deus começa a falar sobre a eleição, sobre Esaú, sobre Jacó. E esse foi o resumo da mensagem da manhã. E agora à noite chegamos à segunda mensagem, a segunda disputa entre Deus e o seu povo. É aquilo que se encontra a partir de Malaquias, no capítulo 1, no verso 6. Amados irmãos, existe um perigo pior do que a falta do cristianismo dentro de determinada localidade. O que seria pior do que isso, pastor? Uma falsa religião. Pior do que não ter a religião, e claro, estou me referindo ao cristianismo, é ter uma religião que não é verdadeira. Os irmãos já viram uma nota de dinheiro falsa? Se não viram, já brincaram de banco imobiliário e viram uma nota em miniatura falsa. Como é que se faz para saber que a nota é falsa ou verdadeira? Um bom método para aferir se a nota é falsa ou verdadeira é colocar a falsa do lado de uma verdadeira. O que é verdadeiro expõe o que é falso. E no final das contas, irmãos, a acusação que Deus traz ao seu povo é uma acusação dura. Porque, observe, o templo estava funcionando. Os cultos estavam acontecendo. Os sacerdotes estavam a postos.
os sacrifícios estavam sendo realizados. Louvor, orações, adoração. Tudo parecia no seu devido lugar, exceto por uma razão. Deus não se agradava do que estava acontecendo ali. E pior, Deus não recebia o que estava acontecendo ali. Agora imagine que tragédia. Uma igreja, claro, estamos fazendo analogia com o Antigo Testamento, porque essa palavra se aplica também a nós no presente. Imagine uma igreja repleta de pessoas, um pastor no púlpito, ministros de louvor, de adoração, o povo cantando, levantando as mãos. Tem gente até derramando lágrimas. E Deus olha para isso e diz: não me agrado do que tem acontecido nesse lugar. Meu Deus, que palavra dura, que palavra difícil. E agora? O que é que o povo deve fazer? Irmãos, o livro de Malaquias nos ensina que é possível adorar a Deus e ao mesmo tempo desprezá-lo. Parece uma contradição isso, né? Como é que alguém adora a Deus e ao mesmo tempo o despreza? Como isso é possível? Nós iremos descobrir. Observe o que diz o verso 6 do capítulo 1 de Malaquias. O filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? E Deus usa dois relacionamentos muito comuns naquela época: a relação entre pai e filho e a relação entre senhor e servo. De uma relação entre pai e filho se espera o respeito, se espera a submissão do filho ao pai, obediência, etc. E entre o senhor e o servo, guardada também a devida proporção, também se exige respeito, se exige observância, reverência e etc. E Deus está dizendo: olha, se dentro da relação pessoal que vocês estabelecem, dentro da relação entre pai e filho, dentro da relação entre senhor e escravo, vocês conseguem ter coerência, vocês conseguem ter reverência, vocês conseguem ter obediência. Por que é que comigo é diferente? Por que é que vocês valorizam mais a relação humana do que a relação comigo? Essa é a acusação que Deus faz ao seu povo. E aí nós pensamos: pastor, mas isso aí isso é coisa do Antigo Testamento só. Hoje em dia não existe mais isso, não. Hoje em dia mudou, pastor. Hoje em dia a nossa adoração é sincera. Será mesmo? Quando Jesus esteve aqui na terra, ele conta a parábola dos dois filhos, lá em Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 28. E aí Jesus diz que um filho diz que vai trabalhar no campo e no final não vai. Outro filho diz que não vai trabalhar no campo e no final vai. E aí Jesus faz uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E a resposta é: aquele que foi trabalhar. Em outras palavras, irmãos, a obediência do coração tem mais valor do que uma promessa vazia que não foi cumprida. O Antigo Testamento traz o 5º mandamento, que é: honrará o pai humano. E no final das contas, o que Malaquias está dizendo é: olha, se há obrigação de honrar o pai humano, quanto mais a obrigação em honrar o pai eterno. Deus usa o profeta Isaías para fazer também uma acusação semelhante ao seu povo. Lá em Isaías, no capítulo 1, verso 3: o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu senhor, mas Israel não conhece, o meu povo não entende. Vocês
perceberam o que Deus acabou de falar a respeito do seu povo? O que o Senhor disse em outras palavras, Deus faz uma acusação profética de que Israel estava pior do que um animal irracional. O povo não reconhecia o seu próprio Deus. Os animais reconheciam, os animais irracionais reconheciam, mas o povo de Deus não. Afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui essa noite? Por que é que nós viemos à igreja? Você parou para pensar? Nós viemos fazer o que aqui? Essa é uma boa pergunta, para refletirmos um pouco acerca das nossas motivações. Aquilo que faço nesse lugar, faço para quem? Com que objetivo? Com que motivação? Quando eu me arrumo para vir para a igreja, afinal de contas, eu me arrumo para quem? Essa reverência, irmãos, ela é uma importante evidência que atesta a saúde espiritual na vida do povo de Deus. Frequentemente, quando essa reverência não está presente, uma luz de alerta é acendida. Porque quando há irreverência diante da presença de Deus, geralmente a irreverência não está sozinha. Geralmente ela traz consigo outros problemas. Existe um relato histórico de um missionário chamado John Patton. E esse missionário serviu ao Senhor nas Ilhas Novas Hébridas. É um país atualmente chamado Vanuatu. Não sei se você já ouviu falar nesse país. E esse missionário teve que lidar com um problema. Ele estava traduzindo as escrituras para a língua nativa daquele povo, mas dentro daquela língua não havia uma palavra que descrevesse a palavra que nós conhecemos como fé. E aí, para chegar a um resultado útil, para ensinar o povo o que significava fé, ele encontrou uma expressão que o povo utilizava, que significava algo mais ou menos como apoiar-se completamente, ou colocar todo o peso sobre algo. E foi assim que ele explicou a fé para aquele povo. A fé não era apenas acreditar em alguma coisa, era depositar inteiramente sua confiança em Deus. O curioso é que à medida que o evangelho avançou naquele lugar, houve profundas transformações sociais, inclusive conversões de canibais. E homens que tinham práticas tão, primitivas e irracionais, agora estavam diante do Senhor, servindo com reverência e com temor. Que contraste com o povo que vivia em Jerusalém na época de Malaquias. O povo que já não estava prestando um culto genuíno e sincero ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que a honra a Deus, ela sempre passa pela questão da rendição, da verdade, do entendimento. Isso faltava ao povo de Deus. Mas a acusação que Deus faz ao seu próprio povo é: olha, vocês honram mais os relacionamentos humanos do que o relacionamento comigo. E aqui uma resposta do povo. O povo não compreende a acusação do Senhor, e eles fazem uma pergunta: de que maneira temos desprezado o teu nome? Os irmãos já perceberam que uma das marcas da decadência espiritual é que a pessoa já não reconhece o pecado como pecado. Eles já não sabiam identificar o que era pecado. Aquela prática que desagradava a Deus já se tornou parte do cotidiano deles, da rotina deles. Eles estavam insensíveis, com a mente cauterizada. Quando alguém insiste em viver em rebeldia contra o Senhor, essa é a tendência.
a insensibilidade. Porque você percebe que quando alguém começa a se desviar do Senhor, o Espírito Santo ele começa a alertar. O Espírito Santo começa a falar. Você vai num lugar que Deus não se agrada, e aí o Espírito Santo faz, sai daí. Você não pertence a esse lugar. Mas você continua insistindo. Você continua indo a lugares que Deus não deseja que você esteja. E aí, depois de um tempo, termina acontecendo aquele alerta que Paulo faz quando ele diz: não apaguem o Espírito de Deus. Não apaguem a influência do Espírito na vida de vocês. Porque quando nós continuamos insistindo nesse caminho de rebeldia, chega a um ponto que nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus, às orientações do Espírito Santo. Que o Senhor nos livre, irmãos, de chegarmos a tal estado. Mas o povo pergunta: de que maneira temos desprezado o teu nome? E Deus responde, Deus não fica em silêncio. E o Senhor responde no verso 7, trazendo comida impura ao meu altar. Irmãos, o problema era claro, o povo estava oferecendo animais defeituosos para o sacrifício. Pastor, qual a relevância disso? A relevância disso era o seguinte: isso aqui não era um rigor desnecessário, isso aqui não era um capricho de Deus. A lei de Deus era clara quanto à exigência em relação aos sacrifícios. Os animais precisavam ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, porque isso exercia uma tipologia. Esses animais apontavam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado. Então isso não era um capricho de Deus. A lei de Moisés era clara: os animais devem ser perfeitos. E aí o que é que o povo estava fazendo com a concordância dos sacerdotes? Estavam oferecendo animais cegos, coxos e doentes. Mas ninguém está vendo, né? Nada, bota esse animal aí. Animal é tudo animal. O sangue é tudo igual. Coloca aí esse negócio. Mas Deus estava vendo. Irmãos, a gente não deve oferecer resto e sobra para Deus. Nós devemos oferecer o melhor, Senhor. Nós reservamos o melhor para aquele que é maior, para aquele que é mais importante em nossas vidas. E o problema do povo é que estava oferecendo o resto, estava oferecendo qualquer coisa, e o pior, estavam violando diretamente a lei do Senhor, que trazia prescrições claras e objetivas a esse respeito. E no final das contas, irmãos, nós temos essa descrição que permeia também o Novo Testamento. O apóstolo Pedro, por exemplo, afirmou em 1 Pedro 1,19, que Cristo é o Cordeiro sem mácula e sem contaminação. Hebreus 9,14 nos diz que Cristo se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então, quando os sacerdotes estavam oferecendo qualquer tipo de animal a Deus, não era apenas uma ofensa à lei de Moisés, era uma ofensa ao próprio Cristo, porque aqueles animais apontavam para Cristo. Aqueles animais eram tipos do Cristo, e Deus estava vendo. Irmãos, Deus vê tudo, absolutamente tudo. Tudo, meus irmãos, tudo. Até as coisas que a gente acha que já estão enterradas, Deus sabe. Deus sabe. Eu lembro de certa vez, eu estava orando, achando que ia ser só mais um momento com o Senhor. E, irmãos, veio uma convicção, e Deus mandava eu confessar algo que havia sido enterrado no meu passado. Olha que loucura!
uma coisa que para mim já estava bem resolvida, uma coisa que para mim já tinha ficado no passado. E eu disse, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, não é possível não. Eu vou mexer num negócio desse? Que loucura, não faz sentido isso. Mas, irmão, sabe o que aconteceu? Eu não tive mais paz. E enquanto eu não obedecesse a Deus, eu não ia ter paz. Porque quando você caminha com o Senhor, não tem para onde correr, irmão. Se você decide caminhar sob a liderança do Espírito de Deus, você vai ter que obedecer. Não tem como retroceder. Não tem, não, agora eu vou fazer a minha vontade, depois eu faço a vontade de Deus. Não existe isso. Ou você caminha com Jesus para valer, ou você não caminha. Irmãos, foi uma luta. Resumindo a história, eu confessei, foi um deserto terrível, mas depois Deus trouxe honra, trouxe glória, e bendito seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu aprendi nessa história, e Deus me trouxe esse alerta de maneira muito forte: não faça nada escondido, que se você fizer eu vou revelar em público. Amém, Senhor. Eu sei que o Senhor tudo sabe, tudo conhece. Amados irmãos, quando nós cultuamos a Deus, no Antigo Testamento, o culto ele sempre estava ligado ao sacrifício. Quando alguém ia cultuar, era como se dissesse, eu vou sacrificar. Porque necessariamente o culto a Deus no Antigo Testamento envolvia o sacrifício de animais. Ou seja, havia um custo, um preço a ser pago pelo adorador. E eu e você precisamos entender esse princípio. Como assim, pastor? Quer dizer que eu tenho que dar dinheiro quando vier para a igreja? Não é essa a ideia, irmãos. A ideia é que eu cultuo a Deus. Veja, tem uma experiência envolvendo o rei Davi, que ele está buscando uma determinada terra para adorar a Deus, e aí um homem chamado Araúna, ele oferece aquele campo gratuitamente a Davi. Não, que é isso? Tome o campo, faça o que você quiser, o que bem aprouver a você, você pode fazer. E há uma resposta de Davi que muito nos ensina essa noite, e essa resposta está em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Davi diz: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que nada me custem. Uau! Esse homem é fora da curva, é pecador, errou um bocado, mas é um homem fora da curva. Existe um outro episódio na Bíblia, que Davi diz, olha, eu queria tomar um pouco de água, e aí diz a Bíblia que alguns dos seus soldados atravessam o acampamento do inimigo, se arriscam sua própria vida, e vão lá e trazem um pouco de água para Davi. Sabe o que Davi faz? Ele derrama e oferece ao Senhor. Meu Deus! Irmãos, eu acho que a gente teria tomado até a última gota, e ainda tinha batido assim na garrafa, a tirar até o último pingo. Ele derramou e ofereceu ao Senhor. Uau! Que entendimento, que compreensão, que entrega ao Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que não é visto ao olho humano, Deus vê. E há um princípio importante, inclusive, dentro da arquitetura. Eu não sou dessa área, mas sou um curioso. E o princípio é o seguinte: não é só aquilo que está, digamos, na linha de frente, claramente exposto, que importa. Na verdade, o conjunto da obra importa. Até aquilo que não está tão visível assim. A integridade da obra como um todo importa. E isso nos faz, irmãos, perceber que até aquilo que não é visto pelos outros é importante, porque é visto pelo Senhor. E aquilo que nós fazemos, irmãos, com a nossa vida, fazemos para o Senhor. Nós não adoramos a Deus apenas quando vamos à igreja, num dia como hoje, no domingo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo
para a glória de Deus. Quer dizer que eu estou num churrasco, pastor, e estou comendo carne para a glória de Deus? É isso aí. Estou comendo um pastel cheio de óleo para a glória de Deus? É isso. Podia ter menos óleo, mas a verdade permanece. Quer dizer que eu estou lá fazendo exercício, suando, e estou fazendo isso para a glória de Deus? É exatamente isso. A consciência de que eu estou diante do Deus vivo, a consciência de que meu respirar, as batidas do meu coração são conhecidas pelo Senhor, e faço o que faço não porque vivo para mim mesmo, porque os meus olhos não estão voltados para mim mesmo, estão voltados para o Senhor. Conduzo minha família para a glória de Deus, trabalho onde trabalho para a glória de Deus, tudo que faço é para a glória de Deus. Portanto, irmãos, a qualidade daquilo que nós oferecemos a Deus revela o quanto nós o valorizamos. Deus precisa ser uma prioridade nas nossas vidas, e a prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. Não é se der, não é se sobrar, não é depois que eu fizer todas as coisas, é prioridade, vem em primeiro lugar. Jesus nos ensina esse princípio importante quando nos diz lá em Mateus 6 que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O nosso problema é que muitas vezes nós corremos atrás das demais coisas, e corremos atrás das demais coisas, e corremos, eita pastor, estou na correria, é a rotina, estou na correria. Pois é, mas dentro da sua correria, qual foi o tempo que você reservou para buscar o Senhor? Para estar a sós com Ele? Não pastor, mas a correria é grande. Olha, se o senhor souber como é a minha rotina, quer dizer então, irmão, que você é o único que não tem tempo. Todo mundo está sobrando tempo agora, você é o único que não tem tempo. Você já percebeu que ninguém tem tempo para nada? Irmãos, eu sempre citei esse exemplo. A irmã Gelsa, minha avó, está na glória com o Senhor. A irmã Gelsa era aposentada já há muitos anos, mas certa vez ela disse: eu não tenho tempo para nada. E tem gente achando que quando se aposentar vai ter tempo. Diga aí para o irmão que está do seu lado: não se iluda, esse tempo nunca vai chegar. Tempo é prioridade, irmãos. Temos que reservar tempo para aquilo que mais importa, e o Senhor é aquele que mais importa para nós. E o profeta continua sendo usado por Deus, e agora chegamos ao verso 10. Observe que declaração chocante. Deus diz ao seu próprio povo: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu prefiro que o templo esteja fechado do que ele estar aberto para receber esse tipo de devoção e de adoração. Eu não me agrado e não recebo. A pergunta é: o que é que o povo estava fazendo no templo? O povo estava brincando de adorar a Deus, porque se Deus não estava sendo adorado, se ele não recebia aquilo, então essa adoração não passava do teto, subia, batia no teto, voltava. Entendamos, irmãos, que além dessa realidade, Deus registra uma fala dos sacerdotes. Os sacerdotes dizem a respeito da obra e das coisas do Senhor: que canseira! É como se dissesse: eu estou muito cansado disso, esse trabalho é enfadonho. E Deus sonda o coração, e sabia que era isso que estava no coração dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam achando o trabalho de Deus entediante, obrigação incômoda. E não é a primeira vez, irmãos, que Deus rejeita o culto de Israel.
A Bíblia diz em Amós, no capítulo 5, no verso 21, e Deus declara com muita veemência, ele diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, afastem de mim o som de suas canções e a música das suas liras. Até aquelas, Senhor, que são bonitas de ouvir, até aquelas que chega a arrepia, de tão bonita, aquelas notas, pessoal que é bem, sabe, capacitado na condução, no canto, nos instrumentos. Deus diz: eu não suporto o barulho dos seus instrumentos, eu não suporto a adoração que vocês me prestam. Meu Deus. E isso não é um ato isolado. Deus usa o profeta Isaías no capítulo 1, no verso 11, e segue a mesma linha. Deus pergunta: para que me oferecem tantos sacrifícios? Parem de trazer ofertas inúteis. Então, irmãos, esse padrão é um padrão profético que é repetido nas Escrituras. Deus prefere que não haja culto, a existir um culto hipócrita, em que o povo esteja ali apenas formalmente, da boca para fora, mas o coração longe do Senhor. E posso dizer algo aos irmãos? Não ache que isso é distante da nossa realidade. Não ache que isso é difícil de acontecer conosco. Com tantos relatos como esse na Bíblia, nós precisamos estar alertas. Mais uma vez você poderia dizer: mas pastor, isso aí só aconteceu no Antigo Testamento. Pois é, o problema é que Jesus afirmou em Mateus 15:8 e fez uma denúncia semelhante. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios. Ou seja, os lábios estavam adorando a Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e tarará, e tarará. Mas Jesus diz: o coração está longe de mim. Longe. Deus deseja uma adoração integral, que envolva não apenas a boca, mas também o coração. O coração representa não o órgão coração, mas o centro da vontade, das decisões humanas, das emoções humanas, o centro do nosso ser. Precisamos adorar a Deus de todo o coração, e não apenas uma adoração formal, da boca para fora. O próprio Jesus afirma que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de qualquer maneira. Não é isso não que está na Bíblia de vocês? Adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Senhor, eu estou na tua casa nessa noite. O meu objetivo não é honrar homens. O meu objetivo é cultuá-lo nesta noite. Eu creio que tu és um Deus real. Eu creio que o Senhor me resgatou pelo sangue precioso de Jesus. Eu creio que o Senhor me ama. E a minha resposta, Senhor, a tamanha expressão de amor, a tamanha graça, a tamanho favor, a minha resposta é entregando todo o meu ser ao Senhor. Eu quero adorá-lo com tudo que tenho e sou. Senhor, receba a minha vida como expressão dessa adoração. O problema é quando nós achamos que a adoração só acontece dessa porta para cá. E quando saímos por essas portas, agimos de qualquer maneira, fazendo o que Deus não agrada, falando o que Deus não se agrada, alimentando coisas que não honram o nome do Senhor. Mas quando eu entrar por essas portas, você está na igreja, você não pode falar palavrão, você está dentro do templo, tenha reverência. Mas quando sair, pode, porque Deus está aqui, ali Ele não está não, mas aqui Ele está. Muitas vezes nós somos essas pessoas incoerentes, que está dentro do carro, vindo para a igreja,
Desculpa a expressão, irmãos, mas o pau está quebrando dentro do carro. Só não chamou de bonito. Chegou na igreja, chegou na igreja. Faz cara de crente. A paz do Senhor, irmãos. Oh, Deus te abençoe. Incoerência. Nós precisamos ser inteiros diante de Deus. Você está aqui na igreja, mas a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, está de mal a pior. Não feche os olhos para isso. Não ache que você vai adorar a Deus aqui e diante de Deus eu tô ok. Ué, não bate as coisas. Como é que sua família está desmoronando em casa e você acha que está tudo bem? Não está tudo bem. Se a sua relação com a sua esposa, com o seu marido não anda bem, você acha o quê? Que a nossa vida com Deus está desconectada disso? Não está. Deus usa o apóstolo Pedro para dizer, olha, maridos, preste atenção, vocês vão entender um pouco de adoração. Tratem a esposa de vocês com honra, sabendo que se isso não acontecer, estou parafraseando, se isso não acontecer, a oração de vocês será impedida, não passa do teto. Ah, então quer dizer que eu posso cumprir minhas obrigações religiosas, eu posso, ofertar, dizimar na igreja, dedicar meu tempo ao Senhor, mas chegar em casa, eu esculhambo a minha esposa e acho que está tudo bem. Não está tudo bem, meu irmão. Você está vivendo para você mesmo, a sua religiosidade entre você e você mesmo. Você não conhece a Deus, me desculpe, meu irmão e minha irmã. Porque quando Deus está agindo na nossa vida, irmãos, Deus ele não age apenas em algumas áreas, não existe essa lógica. Não, na minha vida sentimental Deus está agindo, na minha vida espiritual Deus está agindo, na minha vida familiar não existe essas janelas na nossa vida. Ou Deus está presente em tudo, ou Ele não está presente em nada. Ou o Senhor vai nortear as minhas relações de um modo geral, ou Ele não vai nortear nada, irmãos. Entendamos que o Senhor nos quer por inteiro. E essa reverência, irmãos, diante da presença de Deus, como disse no início, é sinal de saúde espiritual. O que é essa reverência, pastor? Significa o quê? A gente precisa ficar de cara fechada, não sorrir, é isso? Não é isso, irmãos. Muita gente confunde. Não, tá bom, pastor, agora a gente vai focar mesmo, vamos concentrar mesmo para a adoração agora chegar no céu. Vamos focar, sem conversa aqui paralela, não vou ficar sorrindo mais. Vou focar em Deus. Vou até desligar o celular. Pois é, irmãos. Está aí uma coisa interessante, o tal do celular. Quantas vezes nós vamos orar e passamos mais tempo no celular do que orando? Não, já orei. Passou 40 minutos no celular e 10 minutos orando. Ou muitas vezes estamos até no próprio culto. Deus está vendo. E esse é o ponto, irmãos. Reverência diante do Senhor. É possível, irmãos, que eu e você ouçamos a verdade de Deus. Lembrem-se, o povo de Deus continuava no templo. Os sacerdotes continuavam apostos. Os sacrifícios continuavam acontecendo. Mas a palavra de Deus, a semente da palavra, ela batia nos corações e voltava, porque os corações haviam endurecido, se tornaram pedras, não havia mais um terreno fértil pronto para receber essa palavra. Nós podemos também nos tornar assim, que o Senhor nos livre de tal conduta. Mas, irmãos, chegando próximo ao final desse
sermão. Deus então faz uma acusação ao seu povo. Deus traz à memória a aliança que fez com Levi. E Deus diz que a aliança que fez com Levi e com sua descendência foi uma aliança de vida e de paz. Na verdade, o papel do sacerdote, Deus está falando isso através do profeta Malaquias, ele diz isso nos versos 6 e 7. É que o sacerdote pudessem instruir o povo na lei do Senhor, que eles pudessem desviar o povo dos pecados. Mas esses sacerdotes haviam, na verdade, invertido toda essa lógica. E eles estavam, na verdade, causando a queda do povo de Deus. E a falência do sacerdócio, dentro da história do povo de Deus, também não era uma novidade. Os irmãos lembram do que aconteceu com Eli. Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias estavam profanando o sacrifício de Deus. As pessoas ofereciam os seus sacrifícios e eles não seguiam a lei de Moisés, eles não esperavam o tempo apropriado, logo colocavam o garfo e retiravam a melhor parte para si mesmo. A Bíblia diz que, como se isso não bastasse, eles dormiam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Prostituição. Não acontece nada, vou continuar vivendo dessa forma. Pois é, só que quem envereda por esse caminho, chamado rebelião contra Deus, tende a não ter a devida compreensão do que acontece com os que seguem esse caminho até o final. E o final dessa família é catastrófico, porque diz a Bíblia que a arca de Deus é levada, Ofni e Finéias morrem no mesmo dia, e o próprio Eli também morre. A falência do sacerdócio. No Novo Testamento, Jesus confronta os mestres da lei e os religiosos de sua época. Jesus os chama de guias cegos. Agora, me responda uma coisa: como é que alguém que é cego pode guiar outra pessoa? Jesus os chama de sepulcros caiados. O sepulcro caiado era um sepulcro que era pintado de cal branco para ser identificado como um sepulcro. Afinal de contas, naquela época, se alguém tocasse num lugar como esse, no sepulcro, ficaria impuro, segundo a lei ritual de Deus. Agora, o sepulcro caiado era bonitinho por fora, estava lá todo pintadinho, mas por dentro tinha morte. Por dentro estava tudo apodrecido. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, esses mestres da lei, eles são todos bonitinhos por fora, eles aparentam ser piedosos, tementes a Deus, mas por dentro está tudo apodrecido, por dentro a morte. E há uma advertência aqui para a liderança, irmãos, espiritual. Sem dúvida alguma, o rigor é maior para aqueles que desviam o povo de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor nos chama para caminhar de maneira diferente. A denúncia de Malaquias é exatamente essa: o culto continuava, tudo parecia estar no seu devido lugar, mas o culto perdeu o seu significado, se tornou apenas uma rotina. É por isso que Deus traz uma palavra difícil para aqueles líderes, e o Senhor diz: por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Agora, para finalizar essa mensagem, eu quero dizer que no Novo Testamento o ministério sacerdotal foi democratizado. O apóstolo Pedro escreve dizendo que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Ou seja, enquanto no Antigo Testamento apenas os que pertenciam à tribo de Levi eram sacerdotes, no Novo Testamento todos os que estão em Cristo Jesus são sacerdotes. Esse é um conceito que foi também resgatado na Reforma Protestante, o sacerdócio universal. Eu e você somos sacerdotes, irmãos, diante do Senhor. Mas agora, ao invés de oferecermos um sacrifício envolvendo animais que serão mortos diante de Deus,
Paulo nos diz, utilizando essa linguagem sacerdotal em Romanos 12, que nós oferecemos agora os nossos corpos, todo o meu ser, pleno, por completo, eu entrego isso ao Senhor. E Paulo diz: esse é o culto racional que vocês prestam a Deus, é a vida por completo, não são apenas algumas canções, não é um versículo só que você vai postar ali na internet, vai muito além disso, a entrega completa da nossa vida. Entendamos, irmãos, que a Bíblia nos convida a fazer esse tipo de sacrifício e esse tipo de culto. Hebreus nos diz que nós devemos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu finalizo, irmãos, dizendo a cada um de nós nessa noite: é possível que eu e você frequentemos a igreja e ao mesmo tempo desprezemos a Deus. É possível adorar a Deus e ao mesmo tempo desprezá-lo. É possível tornar o culto num ritual vazio e sem significado. Mas o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão amoroso, que Ele convida o seu povo a fazer um movimento de retorno ao verdadeiro culto, à verdadeira adoração. Pessoas que compreendem que não estão aqui seguindo um sistema religioso, mas que estão diante do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Pessoas que entendem que Deus merece toda a honra, todo louvor, toda adoração. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, diz o salmista. E nós precisamos compreender isso, irmãos, para que a nossa adoração não se torne mecânica, automatizada, vazia. Já não sei por que faço o que faço. Você vai para a igreja por quê? Sei lá, eu me acostumei aí por tradição. Pois é. Que o Senhor acenda em nós essa chama que fará com que nós sejamos aqui, irmãos, com a consciência clara de que o Senhor está no nosso meio, e de que por mais que nós caminhemos com o Senhor, nós estamos diante do Deus Santo, nós estamos diante do Deus que merece toda a reverência. Eu convido os irmãos do louvor, nós iremos seguir para a ceia. Mas que isso seja lembrado por nós nessa noite, irmãos. Aliás, a ceia do Senhor bem representa isso. Pastor Miguel, por favor, vem aqui à frente.